Então o pessoal está vendo ali as minhas opções que eu coloquei, e eu coloquei o Santos Futebol Clube, no caso, no meio de tabela. Então coloquei ali muita gente também no meio de tabela, também o Red Bull, São Paulo, o Inter, o América, Botafogo. Curitiba. Dá para encolher a tela para eu poder ver todo mundo que eu coloquei ali? Que de cabeça eu não vou lembrar, né? Não dá, né? Para reduzir. Mas eu acho que tá certo. Eu quero falar também dos rebaixamentos. Isso, agora estão todos ali, né? Não tem mais nenhum. Todos. Tá uma boa. Então tá. E ali pro rebaixamento eu acho que são esses aí. O Felipe Rey vai ficar muito triste comigo, mas eu coloquei o Vasco da Gama, que eu acho que o Vasco é o Vasco ainda. E ainda apesar da SAF, o Goiás vai ter dificuldade. Desses aí acho que só um escapa. Isso eu vou ser bem sincero, viu? O Coxa não, mano? O Coxa não? Acho que o Coxa não. Eu acho que o Coxa tem, sei lá, cara, a força lá da sua torcida no seu estádio faz muita diferença, viu? Faz, essa é verdade. Você vai lá, eu fui lá no passado com o Luiz Aquino e com o Felipe Cardoso. Nossa, o negócio é assustador, cara. É torcida de time grande. A torcida do Coritiba, dentro da sua casa, é torcida de time grande que não fica devendo pra nenhuma dentro do seu estádio. Eu tô falando no número. E é o estádio, organizadinho. Sim, que cabe o suficiente de torcedor deles pra isso. Parece uma Vila Belmiro, assim, né? Meio. Tal, e o estádio é dentro do clube, você entra dentro do clube. Então eu acho que ali é muito difícil jogar lá dentro, né? Então ele já vem aí, estão acostumados a jogar esse tipo de campeonato, né? Pra não cair. Bom, então tá ali a minha opinião. Quem manda agora? O Anderson, quem? Pode colocar o do Gelson, né? O do Aquino, que eles estão aqui hoje. Gelson. Vamos lá, os do Gelson Henrique. Exatamente. Posso falar em cima já? Claro. Então, eu coloquei o Fluminense entre os favoritos ao título. Eu acho que é um rótulo que já dá para ser colocado para esse Fluminense da equipe comandado pelo Fernando Diniz, porque eu vejo que é o momento mais ideal para isso. Eu acho que é o momento da carreira do Fernando Diniz que ele mais consegue entender assim, o momento do clube dele, entender a torcida do clube onde ele trabalha e também entender seus jogadores que ele tem, né? E contratações, reforços que chegaram para encorpar esse elenco, como o Marcelo. Então, assim, eu vejo o Fluminense hoje, como as prateleiras foram feitas hoje, o Fluminense está um degrau acima do Flamengo. Agora, daqui a um mês, daqui a 2 semanas, daqui a 5 meses, talvez o Flamengo esteja na frente do Fluminense. Exatamente por isso eu coloquei no podem beliscar ali um Flamengo e o Atlético Mineiro que podem chegar junto ali um Palmeiras e Fluminense. Então, brigam por Libertadores ali o América Mineiro, que faz boas campanhas, né, recentemente no Brasileirão. Um Fortaleza, um Grêmio, Atlético Paranaense e o Corinthians. E em meio de tabela, eu concordei com o Vone nesse sentido, eu coloquei o Santos naquela faixa ali de meio de tabela. E assim, a questão também é que nos últimos campeonatos brasileiros, o meio de tabela e o brigam para não cair, eles estão muito próximos, né? Muito achatado ali, eles estão muito próximos, porque o Santos em 2021 ficou a 7 pontos na frente da zona de rebaixamento, ficou a 10 pontos na frente da zona de rebaixamento em 2022. Então, eles ficam muito próximos. Agora, o São Paulo está na mesma prateleira que o Santos para mim, o Inter, o Bragantino e o Vasco. E na briga contra o rebaixamento, fica ali Cuiabá, Bahia, Goiás, Coritiba, Botafogo e Cruzeiro. Na briga contra o rebaixamento, muitos opinaram praticamente da mesma forma, com algumas alterações, né? Com alguns ajustes ali também. Você tirou o Vasco e colocou o Botafogo. Eu só vou colocar hoje o de quem está aqui na mesa, tá? Então o Leonardo na segunda ele coloca de quem tiver, e aí se tiver tempo ele coloca mais gente. O Aquino ainda não fez o dele, mas pode dar um espetáculo aí, Aquino. Quem que você acredita que briga pelo título? Baseado ali nessa que o Gelson fez, eu trocaria o Flamengo pelo Fluminense. Eu colocaria o Flamengo no pote de cima, o Fluminense no pode beliscar junto com o Atlético. E eu subiria o Internacional de meio de tabela, subiria para briga para o Libertadores. Eu acho que o Mano Menezes faz um trabalho sólido no Internacional, é a base do time do ano passado, trouxe alguns reforços pontuais, então eu acho que o Inter hoje, nesse momento, o Inter está num pote de cima, né? E ali o pote de baixo é aquilo mesmo. E eu concordo também que o América Mineiro é um time que briga de novo. Eu duvido. Manteve. Eu não consigo acreditar que o Wagner Mancini vai fazer uma sequência tão grande de trabalho bom. Eu não consigo acreditar tanto assim no Wagner Mancini. O América, ele tem. Mas nem brigar, não tem um elenco de Libertadores, não. Acho de que ele vai ficar estrela. ali no Nem brigar, nem sonhar em um determinado momento. Não, brigar, eu vejo ali que acho que estão sonhar todo mundo. Eu acho que ele briga. Que eu acho que ele, a minha opinião, ele briga. O Fortaleza também briga. São 2 clubes, Fortaleza e América Mineiro, que mantiveram o treinador. Sim, né? Então tem um trabalho de longo tempo. O Voivoda eu acho bom, né? O Mancini eu acho regular. Tem um trabalho de longo tempo.
né? Então eu acho que dessa daí do Gelson, a minha troca é essa: Flamengo pelo Fluminense. O Flamengo no pote de cima, o Fluminense não pode beliscar, e eu subiria o Internacional de meio de tabela por briga pela Libertadores. É que o brigar por Libertadores, assim, só para citar também, se, por exemplo, o América Mineiro está em 13º ou 12º na 37ª rodada, e na última rodada ele está a 1 ponto do G8. Ele está brigando por Libertadores. Então por isso que eu procurei já fazer mais ou menos o que eu acho que vai ser para poder ficar mais... porque senão também fica muito aberto, aí todo mundo, no final das contas, até... Quando você tem G8, por exemplo, acontece como aconteceu o Santos. O Santos foi na penúltima rodada, corria risco de rebaixamento. Na última podia ir para a Libertadores. 2021. 21? Não foi isso? Pedro, por favor, fale aí o que você achou de diferente. Pega aí como referência a do Gelson, tá? De novo, pode colocar o do Gelson na tela. E o que fala que você faria diferente aí? Acho que os favoritos ao título concordam em gênero, número e grau, Palmeiras e Fluminense. Não podem beliscar. Eu colocaria o Grêmio. Eu acho que as 4 equipes estão na frente dele, o Flamengo, o Atlético, o Fluminense e o Palmeiras, mas eu acho que o Grêmio vai chegar no Campeonato Brasileiro para lutar com esses grandes, porque o Renato já falou que vai focar muito mais no Nacional do que na Copa do Brasil, não tem Sul-Americana esse ano, então nem Libertadores, então isso é muito importante para a equipe do Tricolor Gaúcho, então pode sim brigar lá em cima, na minha opinião. Para mim, Fortaleza, América, Atlético Paranaense e Corinthians, para mim esses são os times que vão brigar ali pela 5ª, 6ª, 7ª posição para a Libertadores. Claro, nessa contagem vão faltar alguns e alguns vão para a Sul-Americana, normal, vai brigar até o final e vai acabar ficando de fora. Meio de tabela, é aquele lugar que você fala, pode cair, tem aquele medo, ainda pode sonhar com uma Sul-Americana, sonhar em algum momento do campeonato, brigar por Libertadores. Eu acredito que o Red Bull Bragantino, por oscilar bastante e por estar num novo trabalho, eu rebaixaria em uma prateleira, colocaria em briga para não cair, porque num campeonato tão tradicional, 15 campeões, Red Bull Bragantino num trabalho muito recente de SAF. O Pedro Caixinha chegou nessa temporada depois de um longevo trabalho do Maurício Barbieri. Para mim o time ainda não encaixou. O Campeonato Paulista, por mais que tenha ficado em primeiro colocado no grupo do Santos, foi decepcionante, principalmente pela derrota, pela eliminação. Então, para mim, o Red Bull Bragantino briga para não cair junto com esses times. E eu já adianto que... O Santos também nessa prateleira também? Não, meio de tabela o Santos. Meio de tabela, então. O Santos isso, meio de tabela, então. Nessa prateleira de meio de tabela. Não, naquela que tá ali, que eu digo do Gelson. Porque eu acho que o Santos não cai no Campeonato Brasileiro, muito por conta da camisa, da tradição. Só que em determinado momento do campeonato vai ter fase ruim, isso é normal. E o torcedor vai ficar com medo, vai ficar receoso com o futuro do Santos Futebol Clube, mas eu acho que não cai. E torcedor de Bahia, Cuiabá e Goiás, vão ficar preocupados, viu? Filete. É um campeonato difícil, né? Põe a tabelinha do Gelson aí. O campeonato difícil, né? É um campeonato longo, né? Eu acho que o Palmeiras hoje e o Flamengo agora com o Sampaoli, né? O Flamengo, você vê, chegou em 5 finais, né? Por exemplo, você chegou em 5 finais, alguma qualidade você tem, né? Chegou em 5, tudo bem que uns foram... Mas enfim, ele chegou, mas perdeu muitos campeonatos aí e tal, perdeu todos, né? Mas acho que tem algum problema no elenco, acho que o Sampaoli vai corrigir, principalmente... O São Paulo, quando chega, ele chega bem, né? Ele chega forte, o pessoal respeita, o jogador do Flamengo está muito pressionado também. Não pensa que os caras perderam 5 campeonatos, estão andando lá em Ipanema pagando de gatinho. Os caras estão pressionados lá também. Vai chegar o São Paulo pondo ordem, os caras vão ter que acatar. Não está no momento. Se eles tivessem ganho 3 campeonatos, quem é esse São Paulo está chegando aqui, está pensando, mas agora perderam 5 campeonatos, o São Paulo vai botar ordem. Então acho que é Palmeiras, Flamengo. Concordo, eu só tiraria o Internacional ali daquela prateleira intermediária ali, eu subiria o Internacional. Acho que o Coelho é forte, porque em casa eles jogam bem, mesmo com o Mancini, acho que o Mancini acertou o time do América, né? Colocaria aí, eu acho que... Eu acho que tá boa essa tabela, só subiria o Inter e trocaria ali o Flamengo pelo Fluminense. Eu subiria o Flamengo e deixava o Fluminense, pode beliscar. Eu não confio no trabalho a longo prazo do Diniz, acho que o time não vai ter pique para jogar esse futebol todo, né? Então eu subiria o Flamengo.